Essa carta aqui, irmãos, apesar de ter 15 versículos apenas, é de uma profundidade assim, irmãos, sem tamanho. Nós vimos na semana passada a carta de a carta de Filemão, de Paulo a Filemão, e vimos como é uma carta profunda. Hoje estaremos trabalhando sobre essa segunda carta aqui. Qual o nosso intento aqui? É perceber aqui o movimento da igreja do Senhor. Todas as cartas, sem exceção, são escritas para as igrejas. Mesmo a carta sendo pessoal, como Tito, Timóteo, não é? São para pessoas, essa carta era lida para a igreja. Então, todas as cartas, né, do Novo Testamento são cartas doutrinárias para aprumar a igreja, né, no caminho do Senhor. Porque nós somos pessoas que necessitamos, né, de sermos disciplinados, no bom sentido, à vontade de Deus. Disciplina na Escritura significa trazer para junto. Não é esse nosso modo pejorativo que aprendemos, né, na nossa cultura. Eu vou disciplinar meu filho, vou pôr ele de castigo, vou isolá-lo. Não tem isso, não tem nada, vai ficar trancado dentro do quarto. Isso é disciplina. Disciplina não é isso. Disciplina você traz para junto, vai mostrar onde ele errou e vai mostrar o que é o certo e vai ajudar a ele a fazer o certo. Isso é verdadeira disciplina. O que é que as cartas fazem? Mostram o erro da igreja, mostram o que é o correto e mostram como ela deve praticar o correto. Didática de Deus, irmãos. Isso é tremendo. Na segunda carta de João, não, isso não foge, essa regra não foge. O que é que está acontecendo aqui na carta de João? A gente vai entender conforme a leitura. Então, abra sua Bíblia e eu lerei e vocês acompanharão a minha leitura aqui. Diz assim a carta. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe não somente como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam a Cristo Jesus, que Cristo Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. E os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Vamos orar ao Senhor? Pai, é a tua palavra. E, Senhor, é a tua palavra. É profunda, é eterna, é permanente, é fiel, é eficaz, é inspirada. E nós precisamos entendê-la, Senhor. Nós somos tacanhos, limitados. Nos ajude, Senhor, abre o nosso coração, visita-nos, dá-nos alegria, Senhor, de desfrutar do Senhor por meio da tua palavra, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar aqui a minha exposição, que vai ser do verso 1 ao verso 3, vai ser só o prefácio da carta,
Depois a gente vai continuar lendo aqui a carta, mas a carta se divide aqui em três momentos claros. O primeiro momento é a saudação do apóstolo João. E toda a carta, ela se movimenta a partir, né, da sua saudação. Está tudo ali exposto. O tema principal é esse aqui, verdade e amor. Está lá. Ele colocou bem claro isso aqui. A segunda parte da carta vai tratar de um problema na igreja. Então veja só. João se alegrou que tem muitos que andam na verdade de acordo com o mandamento, mas ele faz uma exortação aqui que nos amemos uns aos outros. Então ele vai reforçar, ele vai trazer ali um problema na igreja. Apesar de estarmos andando na verdade de acordo com o mandamento, né, há uma falha no princípio do amor. Olha, a gente fez peço-lhe como não se escrever esse mandamento novo, mas o mesmo que temos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, havia esse problema na igreja. Falta de amor dos irmãos para com os irmãos, mesmo andando na doutrina na verdade. E o terceiro tema da carta é com relação aos enganadores, aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos falsos pregadores, que ele chama aqui de enganadores e anticristos. Então a carta tem esses três momentos aqui. O que nós vamos tratar hoje aqui vai ser a primeira parte da carta, do verso 1 ao verso 3, né? A saudação de João. E vamos ver o que é que ele quer dizer com essa saudação aqui à igreja, né? Qual o seu propósito aí, não é? Então vamos dar início aqui à nossa exposição. O tema desta carta é viver no amor de Deus de acordo com a verdade de Jesus Cristo. Logo no comecinho aqui, a quem eu amo na verdade. Então a gente vai perceber aqui que João está sempre ligando o amor com verdade. O amor com verdade. É isso que ele vai fazer em toda a carta. Vai colocar a igreja como se deve amar segundo a verdade de Deus. Esse aqui é o ponto, né? João também coloca o seguinte: viver na prática do amor, não ultrapassando a doutrina bíblica. Então, isso também está na carta, quando ele diz assim, porque muitos enganadores Desculpa. Ele vai tratar disso aqui, dizendo o quê? Que a igreja deve viver na prática do amor, não ultrapassando a doutrina. Então, João escreve essa segunda carta com os seguintes propósitos. Primeiro, o dever de amar uns aos outros conforme a doutrina de Cristo, amor e verdade, está claro isso aqui. Segundo, não ter comunhão com os enganadores, com os anticristos, com os falsos profetas, os falsos missionários, os falsos pregadores, não é? Terceiro, mostrar hospitalidade aos fiéis missionários, como recebê-los com o coração aberto, se realmente são fiéis. E quarto, para que a igreja identifique os enganadores e os anticristos e proibir a igreja de recebê-los. Isso aqui está tudo aqui na carta. Em nossos dias, irmãos, muitos pregadores, missionários e mestres têm se levantado em nosso meio com um bom discurso evangelístico, com sinais e maravilhas, milagres, mas seu interesse é puramente financeiro. São pessoas carismáticas que hipnotizam a plateia com o seu discurso, com a sua apologética, com o seu volume, né, de conhecimento. Estes andam em busca do lucro, do ouro, das ofertas da igreja. Fazem de tudo para escravizar os irmãos com seu carisma, com suas palavras doces. Contudo, ele não está preocupado com os desvios doutrinários da palavra de Deus. Prometem prosperidade, prometem livramento da dor, prometem uma vida financeira bastarda, prometem a cura de doenças, prometem um céu na terra, prometem um lugar no céu à direita de Deus Pai. Decretam vitória, amarram o inimigo, ministram a posse da bênção, desligam os encostos aqui na terra e ligam as bênçãos no céu para a terra, fecham porta, abrem porta, fazem todo tipo de marabalismo espiritual para impressionar a igreja. Na verdade, esses homens se promovem usando o nome de Jesus. Irmãos,
Isso não é algo de hoje. Não é algo do século XX. Nunca foi. Nós estamos aqui com a segunda carta vendo João preocupado com esse tipo de gente dentro da igreja que saiu da igreja. Essa aqui é a questão. E é muito fácil, irmão. É muito fácil você dominar a igreja com o seu discurso, com as suas palavras, com a sua apologética. É muito fácil. Né? Esses enganadores negam a pessoa de Jesus, não se submetem à doutrina de Cristo, não obedecem à palavra de Deus, não têm comunhão verdadeira com a igreja, fogem da verdade de Deus, não subscrevem nenhuma confissão de fé. Observe isso. Eles têm um interesse fixo. E qual é o interesse fixo? O bom proveito, as regalias do reino, as regalias que a igreja pode dar. Apesar da realidade teológica e litúrgica ser caótica na maioria das igrejas hoje em nosso tempo, acreditamos que o verdadeiro eleito de Deus permanece fiel à verdade e ao amor bíblico revelado na sã doutrina. Aí é que está o ponto, que a gente não percebe, irmãos, a gente não percebe. A nossa fé, ela se fortalece com a doutrina. Ela não engessa a nossa fé. Ela não resseca a nossa fé. Ela não inibe o Espírito Santo. Antes, pelo contrário. A doutrina é quem vai trazer sustância à nossa fé, é quem vai fazer com que o Espírito Santo se movimente em nós, trazendo a revelação de Deus à nossa vida, com seus princípios para a nossa aplicação. O nosso tema hoje é: o amor cristão não ultrapassa a doutrina bíblica. É isso que o João quer ensinar aqui. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a gente mistura muito, irmãos, amor com sentimento e com sentimentalismo. Amor é um sentimento, mas não deve ultrapassar o limite para o sentimentalismo, porque o sentimentalismo faz com que a gente não use a razão para observar os fatos. Esse aqui é o ponto. Então, o amor cristão, ele não ultrapassa a doutrina bíblica. Qual é a doutrina bíblica? Amor e verdade. Está logo no comecinho da carta, na introdução da carta. É isso que João quer colocar aqui para a igreja. Olhe, amem, mas amem segundo a verdade. Olhe, ande na verdade, mas ande em amor. Então, é isso que ele está tentando aqui colocar a igreja. Olha, observa isso. Observa quem ama a igreja. E da forma que ele ama a igreja. Porque os enganadores não vão amar a igreja e não vão se submeter à verdade de Deus. Eles vão romper uma coisa e vão romper a outra. Quando lemos a segunda carta de João, observamos o objetivo do apóstolo quando ele fala sobre a verdade de Deus, nos versos 1, 2 e 3. Está bem claro aqui. O desejo de João era que a igreja entendesse que só a doutrina apostólica é o fundamento da verdade e do amor cristão. E é verdade isso, irmãos. Porque eu amo meu irmão? Por causa da verdade bíblica. Ela me manda amar. Mas como é que ela me manda amar o meu irmão? Como Cristo me amou. E como é que Cristo me amou? Me revelando a verdade de quem eu sou e de quem Ele é. E de como eu devo caminhar por esses dois limites. Então, quando eu amo meu irmão, eu amo segundo a Escritura. Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa errada e eu for conivente com isso, eu estou pecando igual a ele. É o que ele vai dizer aqui no finalzinho da carta. Então, o meu amor bíblico, quando eu vejo o meu irmão cair ou pecar, eu vou fazer o que com ele? Cara, pisasse na bola, cara. Para aí, freia aí. Observa o que você fez. Arrepende, volta. Esse é o amor bíblico. É o amor cristão. A comunhão da igreja deve estar fundamentada na verdade e no amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Isso é a segurança do cristão contra toda heresia, não é? Irmãos, a fé bíblica, ela é comunitária, não apenas uma convicção pessoal. O que é que João está dizendo com isso aqui? Que não existe desigrejados, não existe culto online, você em casa só ali com a televisão e assistindo as coisas. Isso não é igreja. Porque ela é comunitária, é o corpo de Cristo reunido para receber a doutrina, para ser consolado, para ser confrontado e para ser exortado
Por meio de quem? Da palavra de Deus. João deixa claro, na introdução da carta, que o foco central da vida cristã é a permanência na verdade e no amor de Deus. Quando João fala da verdade, fala da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala da vida, morte e ressurreição e a glorificação de Jesus. Para João, a verdade aqui é Cristo. É Cristo. Nós podemos ver aqui, irmãos, 3 lições básicas aqui, nesses 3 versos aqui, logo no começo da carta. Eu vou trabalhar somente com o verso 1, do verso 1 ao verso 3. A primeira lição é: o amor e a verdade de Deus não se separam. Verso 1. Não se separam. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Vamos caminhar com isso aqui. É interessante observar a construção do verso 1. Observe como o apóstolo se identifica e como ele identifica o seu destinatário. Primeiro, ele se apresenta como presbítero, né, que conhece a verdade e o amor de Deus. Está claríssimo aqui. Né? Segundo, ele se dirige aos seus destinatários, chamando-os de a senhora eleita e a seus filhos. Isto é, a igreja dos eleitos de Deus. Então, João usa aqui um termo muito carinhoso, né? Com relação aqui à igreja, chama de a senhora eleita. Esta expressão, a senhora eleita, se refere às igrejas que ele pastoreava. Não podemos identificar ou interpretar a expressão senhora eleita como uma pessoa específica, pois o contexto da carta deixa claro que o apóstolo João se refere aos eleitos de Deus, que pertencem às igrejas que ele pastoreava na Ásia Menor. Todas as cartas do Novo Testamento são dirigidas aos eleitos da igreja. Não podemos entendê-las como um documento para todas as pessoas, que não é, irmãos. Porque só quem vai ter luz e clareza e entendimento a respeito da doutrina que está aqui é a igreja. São os eleitos. Então ele vai escrever para os eleitos. Ele não está escrevendo para os enganadores, os anticristos. Isso não interessa a João, interessa identificá-los, para que a igreja os identifique por meio da doutrina. As verdades de Deus são reveladas para aqueles que Deus chama para si. Olha que privilégio, irmãos. Não é para todo mundo, irmãos. Não é para todo mundo, é para mim, para você, para a igreja do Senhor, os eleitos dele. A doutrina e a liturgia da igreja não são para os incrédulos, mas para a igreja dos eleitos do Senhor. O que é para os incrédulos? A proclamação da palavra. A expressão no verso 1, senhora eleita, identifica a igreja e os verdadeiros crentes como pessoas eleitas por Deus em Cristo. Esta verdade começa a revelar o significado do amor e da verdade. Ele diz assim, na continuidade do verso 1, a quem eu amo na verdade. João associa amor e verdade. Ele ama a igreja de Deus por causa da verdade de Cristo. Por que você ama a igreja? Qual é o fundamento do seu amor pela igreja? Se não for Cristo. Se não for a sua verdade. Não deve ser outro a não ser esse. Ele ama a igreja de Cristo por causa da verdade de Cristo. Todos os que conhecem a verdade de Cristo amam a igreja do Senhor. Ele afirma isso no final do verso 1. Mas também todos os que conhecem a verdade. Olha que coisa interessante aqui. Eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, conhecer a verdade de Deus vai promover em minha vida o amor pelos irmãos e pela igreja e pelo Senhor. É a verdade que promove isso. A verdade de Deus, de Cristo, em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo o seguinte: quem conhece a verdade de Deus, ama o Senhor e aos irmãos, conforme revelado na doutrina. O crente fiel não pode amar a Deus e não amar seus irmãos em Cristo. Se ele não ama a seu irmão que vê, que tem relacionamento com ele, como pode amar a Deus que não vê?
O amor a Deus implica diretamente amar os irmãos em Cristo. Isso aqui, irmãos, é a doutrina. É isso que João está dizendo aqui. E isso vai identificar os enganadores. Quando isso conhece a prática da igreja, ela vive nessa prática. Automaticamente você vai perceber, olha, fulano, esquisito. A gente não vê nenhum ato de misericórdia e piedade de fulano, não. A gente vê ele aqui se aproveitando das coisas. Então você começa a perceber isso naturalmente. Então, irmãos, a verdade e o amor são marcas do verdadeiro crente. A pergunta que fazemos ao texto é: a que verdade João se refere logo no comecinho do verso 1? Para João, irmãos, a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Cristo. Por quê? No seu Evangelho, capítulo 14, verso 6, Jesus respondendo aos seus discípulos, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa afirmação de Cristo, para João, né, ele como verdade, identifica a verdade que ele está proclamando, que é Cristo Jesus. Então, podemos ler assim o verso 1. O presbítero, a igreja eleita por Deus, a seus membros fiéis, quem eu amo em Cristo. Porque Cristo é a verdade. Deu para entender aqui o contexto aqui? Como nós devemos amar os nossos irmãos? Através do nosso sentimentalismo? Não. Não é assim que funciona. Por quê? Porque vão pisar no seu calo. Vão pisar no seu calo. Porque é assim que a gente cresce dentro da igreja. Ninguém na igreja é perfeito. É todo mundo cheio de carrapicho, creca, um monte de coisa. E aí a gente vai raspando um no outro e esses carrapichos vão saindo, os espinhos vão saindo. Não é? E esse raspar aí incomoda muita gente. Incomoda. Mas é justamente aí, irmãos, aonde a gente vai exercer o amor. Não é porque ele é bonzinho, ele é carismático que eu devo amá-lo. Não. Não é pelas suas qualidades que eu vou amá-lo. Porque se assim for, Deus vai lhe amar pelas suas qualidades. E eu pergunto, quais são as suas qualidades para Deus? Tem alguma que chama a atenção dele? Não, irmãos, porque ele conhece o nosso coração, a nossa natureza. Sabe quem nós somos. Então a gente começa a perceber, né, que esse amor aqui, o fundamento dele é Cristo e a sua verdade. Então eu amo fulano, eu amo Elismar, eu amo a Jane, eu amo o Moreira, né? Irmãos, porque Cristo me amou e me manda amá-los. Não é porque Moreira é bonzinho, me dá carona para casa aqui todo domingo, toda quarta-feira. Tem nada a ver com isso. Isso aí são as obras, são as boas obras dele. Mas esse não é o fundamento do meu amor por ele. Porque no dia que ele parar de me dar carona, eu vou parar de amá-lo. Eu associei uma coisa com outra. E o amor cristão, você não pode associar dessa forma. O amor cristão é por causa de Cristo. A sua associação com o seu irmão é Cristo. Deu para entender? Vamos seguir. Então, o apóstolo João ama a igreja por meio da verdade de Deus, Cristo Jesus. E a igreja ama a todos os irmãos, inclusive o apóstolo João, por meio da verdade de Deus, Cristo. Uma coisa, aqui é uma comunhão. Eu amo a igreja me ama. Eu amo a senhora eleita e a senhora eleita me ama. Qual é a relação aqui? Cristo. Como a igreja conheceu este amor? É uma boa pergunta também ao texto. Através da verdade de Cristo revelada no Evangelho de Deus. Como é importante, irmãos, conhecer o Evangelho. Conhecer a Boa Nova, conhecer a Palavra de Deus. A verdade de Deus e o amor divino são inseparáveis. Se conhecemos a verdade de Deus revelada em Cristo, amamos a Deus e a igreja do Senhor, por mais imperfeita que ela seja. Essa é a verdade, irmãos. Não existe igreja perfeita. Aonde você for vai ter imperfeição, porque nós somos imperfeitos. Não existe perfeição. Nesse contexto aqui, a promessa de perfeição é no mundo por vir. Aí sim, o teu pecado sai de cena. Vai entrar 100% de santidade. Mas enquanto aqui, irmãos, não procure perfeição nos irmãos e nem na igreja. Mas mesmo sendo imperfeito o meu irmão, sendo imperfeita a igreja, o meu dever como cristão
é amá-los, porque eu fui amado por Cristo com as minhas imperfeições. Essa é a relação clara que João está dizendo aqui na carta. Por mais imperfeita que ela seja, e amamos os irmãos por mais imperfeitos e complicados que sejam. A gente ama, irmãos, não tem como. Não é? A gente tem que parar com a mania, né, de ficar criticando ou fazendo comentários assim dos irmãos. Você viu como fulano é complicado? Nossa, é complicado demais. Como se você não fosse. Como se você fosse um cara assim, não é? Que não deixa brecha em nada. Que não deixa, né? Não é assim que funciona, irmãos. Ninguém aqui é perfeito o suficiente para julgar o outro aqui. Ninguém. Ninguém. Nós somos chamados a exortá-los quando pegamos eles em pecado. É isso o dever irá exortar. Mas você vai exortar pela palavra de Deus. Não é pelo seu justo juízo, não. É pelo juízo de Deus. A Bíblia está no meio entre você e a pessoa que você está exortando. A palavra diz isso. Então observa, cara. Fica atento. Não é? Então, amamos nossos irmãos por mais complicados, imperfeitos que sejam. Amamos por causa de Cristo e em Cristo, porque Cristo também está nele e Cristo também o amou. Assim como João amava as igrejas que pastoreava, e as igrejas amavam-o em Cristo. Você acha que João era perfeito? Acha que Paulo era perfeito? Mateus, Levi, Tiago, João Marcos, né? Que ali é João, né? Não, irmãos, não eram perfeitos. Não eram perfeitos, mas esses homens se esforçavam para levar a mensagem de Deus e ser testemunha da graça do Senhor. Olha para Pedro. Pedro era o mais impossível deles. Não devia ser fácil conviver com Pedro. Não devia, irmão, nem com Paulo. Mas eram irmãos em Cristo e se amavam. Não é? Se amavam. Paulo reclama que está preso sozinho, foi para o tribunal romano sozinho, ninguém o acompanhou, ninguém estava com ele. Mas era Paulo. E nós devemos amá-lo. Os Paulos da vida que estão em nosso meio. Paulo, João, Pedro, Tiago, escritores das cartas do Novo Testamento, se dirigiam ao povo de Deus como os eleitos do Senhor. Isso aqui é interessante, como João está falando aqui, a senhora eleita. Chamamos isso de doutrina da predestinação, que muita gente não crê, infelizmente. Infelizmente. Ou eleição de Deus. O que significa isso? Significa que Deus elege uns e reprova outros, conforme o seu querer. Então a salvação e a reprovação são obras exclusivas da vontade de Deus, livre e soberana. A gente não sabe quem são os salvos. A gente não sabe quem são os reprovados. Você não tem esse conhecimento, Deus tem. E Ele chama quem Ele quer da forma que quer. Ele reprova quem Ele quer da forma que Ele quer reprovar. Isso aí é uma coisa com Ele. Mas nós cremos nisso, nessa soberania de Deus, que está aqui posta aqui na senhora eleita, né? A eleita. Então, o que é que está acontecendo aqui, irmão? Essa doutrina denunciava o ensino dos enganadores e apontava para a verdade e o amor de Cristo. Os enganadores ensinavam que Jesus não era Deus encarnado. Sendo assim, a verdade de Deus e o amor divino não eram uma característica da vida dos enganadores, porque eles não criam em Deus, não criam na sua verdade. As marcas da eleição, segundo João, é o amor gerado na verdade de Deus em Cristo. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Cristo revela e traz o desdobramento do amor à igreja do Senhor quando é oferecido pelo Pai para ser crucificado em favor do seu povo, na cruz, levando sobre si a culpa do pecado deles e a condenação da morte. João revela isso dizendo, a quem eu amo na verdade. Por que João amava Cristo Jesus? Porque ele sabia da sua obra na cruz e foi alcançado por ela. O pastor Augusto Nicodemos comenta esse texto dizendo o seguinte, João ama seus leitores porque ele, junto com os apóstolos,
conhecem a verdade de Deus e andam nela. E é verdade, irmãos. Como diz aqui no verso 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, que isso é, andam com Cristo. Andam em Cristo. O apóstolo completa a ideia doutrinária da verdade e do amor bíblico dizendo: e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos aqui é a igreja. O que é que ele faz aqui, irmãos? Ele exorta a igreja. Ele balança a igreja. Se você é a igreja do Senhor, você conhece a verdade e você ama o Senhor e ama a igreja. Pare de criticar a igreja. Pare de criticar a igreja, irmãos. Não faça isso. A igreja não é sua. A igreja é de Cristo. E ele sabe que ela é imperfeita. Ele tem consciência disso. Ele chamou pessoas aqui imperfeitas para conhecerem a sua graça, a sua verdade e o seu amor. Vamos caminhar nessa perspectiva. Vamos caminhar nessa perspectiva, perdoando-nos uns aos outros. O que é o perdão, irmãos? O que é o perdão? O perdão, irmãos, é um indicativo pleno do amor de Deus em seu coração. Você não guarda rancor, você perdoa. Você está amando. Você perdoar porque você ama. O resumo desse ponto é: todos os eleitos de Deus que conhecem a verdade de Cristo, amam a Deus e a igreja do Senhor e seus irmãos. Isso é a diferença do mundo lá fora. Se vos amardes uns aos outros, o povo lá fora vai saber que Deus me enviou para o seu povo, para a sua igreja. Mas olha só. Quem anda nesta verdade não pode ser enganado por falsas doutrinas, por falsas liturgias, por falsas espiritualidades. O eleito de Deus ama a verdade de Deus. Cristo. Cristo é o vínculo da comunhão e do amor na igreja e fora da igreja. O amor cristão não ultrapassa essa doutrina. Não ultrapassa. Não ultrapassa. Segundo ponto desse texto, verso 2. A verdade de Deus, Cristo, promove a comunhão presente e eterna com Deus e com a igreja. Vamos ler aqui o verso 2 aqui. O que ele diz aqui? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Há uma razão aqui de nós permanecermos no amor e na verdade. Há uma causa aqui, uma razão aqui. E é a própria verdade. Não só no presente contexto, mas também no futuro que se aproxima agora com a volta de Cristo. Ela continuará eternamente, irmãos. A palavra de Deus não passará. Você já pensou sobre isso? Passará os céus e a terra. Não é verdade isso? Mas as minhas palavras não o quê? Passarão. Serão o quê? Serão eternas. Nós vamos continuar sendo guiados pela palavra de Deus. Não vivemos sem elas mais. Não vivemos sem... Isso está lá em Mateus 4. Não só de pão vive o homem, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. E você acha que na eternidade vai ser diferente? Não. Nós vamos continuar ouvindo e recebendo esse alimento para a nossa vida. Qual? A palavra do Senhor. Pela boca de Cristo, pessoalmente, vendo Cristo, visualizando Cristo. Isso é gracioso demais. A verdade que João se refere é Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. O que isso significa, irmãos? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, João testemunha dizendo o seguinte, a respeito de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como a mesma glória do Pai. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui, irmãos? Que deve nos impactar, que deve nos pular de alegria. Se fez carne e habitou entre nós.
Qual foi o propósito um deles, de Cristo habitar entre nós? A não ser, irmãos, a comunhão. Cristo veio ter comunhão com o seu povo. Esse aqui é o ponto. Habitar no meio do povo é isso. Trazer o povo a comunhão com ele e com Deus. Observe que é o centro do verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. É a comunhão presente de Deus com a sua igreja. Não é outra coisa, irmãos. Deus em Cristo habitou entre o seu povo. Isto é, a graça e a verdade promoveram a comunhão de Deus com o seu povo e do seu povo com ele. Esse aqui é o ponto, por causa da verdade. Que verdade? Cristo habitou entre nós e restaurou a nossa comunhão com Deus e com os outros. Deus veio ao encontro do seu povo por meio da sua graça e verdade e conduziu o seu povo por meio da graça e da verdade, né, a Deus, a comunhão com o Pai. Observe o que ele diz no começo do verso 2. Por causa da verdade. Há uma razão clara para a igreja permanecer em Cristo, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. A verdade de Deus. Esta permanência em Cristo, por meio da sua verdade, tem sua ação presente, hoje conosco aqui, e permanente, para sempre. Presente na comunhão da igreja, militantes como nós aqui, demonstrada no amor de Deus e de uns para com os outros. E será permanente na comunhão em glória por toda a eternidade, quando Cristo voltar para restaurar todas as coisas. Então, o foco de João aqui, irmãos, é que a verdade e o amor, ela promove a comunhão com Deus e com os irmãos. E eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meu irmão. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus e ser um desigrejado, está longe da igreja, está vendo culto online o tempo todo, não comungo com nenhum irmão. Isso não é, ele não está entendendo a doutrina nem o evangelho. Ele está perdido, irmãos, aí. Irmãos, é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Ele não vai abrir mão disso. Temos que pertencer a uma igreja. Somos a igreja do Senhor e não vivemos isoladamente. A fé é comunitária, não é apenas individual, pessoal, quer dizer aqui. O que João vai falar no verso 3 se origina na verdade e no amor de Deus. A verdade de Deus é a promotora da realidade, da sua graça, da sua misericórdia e da sua paz, a qual a igreja vive por ela hoje. Observe que o apóstolo faz uma afirmação extraordinária no verso 2. Além da verdade promover a bênção do amor e da comunhão na igreja, ela permanece na igreja e na vida dos crentes fiéis. Ela permanece, ela não sai. Ela não sai, irmãos. Então, a comunhão é algo permanente em nosso coração, em nossa vida. A gente não vive fora da comunhão. A gente não vive sem comunhão de uns com os outros. Comunhão no bom sentido. Deus trazendo a comunhão e a doutrina e a verdade, né, regulando essa comunhão. Colocando os parâmetros, os princípios, as linhas, para que a gente não ultrapasse, né, e acabe nos machucando e machucando os outros. João quer dizer o seguinte, aqui no verso 2. A verdade de Deus revelada no Evangelho de Cristo permanece para sempre no eleito de Deus. Ela jamais sairá dele. Por essa razão, ela é chamada à comunhão com Deus, com os irmãos e com a igreja do Senhor. Você não se esconde, você não se exclui disso. Você não tem poder para isso, você já foi chamado para isso. Ela permanece em você. Você pode abafar, pode, mas você não vai dar conta de viver isolado na sua vida cristã. Você tem que vir à igreja. Irmãos, isso é uma atitude natural de todo crente no Senhor. Eu quero estar com meus irmãos. Eu sei que são imperfeitos, às vezes são chatos, são complicados, mas eu também sou. Então eu vou.
E aí a gente conversa, a gente ora junto, a gente participa do culto, participa das confraternizações, do café da manhã, do almoço comunitário, e vai. E essa relação, irmãos, está tudo regado pelo amor e a verdade de Deus. Isso é bonito demais. Isso devia ser mais consciente em nosso coração, essa verdade. De que estamos aqui, irmãos, fundamentados por Cristo. É Cristo que nos traz, que promove essa unidade e essa comunhão. Não é a minha beleza. Não é a minha simpatia, não tem nada disso. Porque às vezes eu posso ser antipático, posso ser chato e grosso, né? E pecar com os irmãos. E aí? Você vai deixar de vir à igreja por causa disso? Não. Eu vou continuar indo. E vou só conversar com o pastor. O senhor foi grosso comigo, hein? Vai tocar o Espírito, eu vou fazer o quê? Cara, me perdoe. Me perdoe. E a comunhão continua. A comunhão continua. Os enganadores se negavam a andar em submissão à sã doutrina e a praticar o amor e a comunhão com os irmãos, fundamentados na verdade de Deus. Por isso que era mais fácil identificá-los. O resumo desse ponto, irmãos. A verdade de Deus promove a comunhão dos crentes fiéis com o Senhor e com a sua igreja. Não é como o crente fiel ter comunhão apenas com Deus isolado em casa. Isso não funciona, isso não tem sentido isso. Isso não é bíblico. Ele é chamado a ter comunhão com a igreja do Senhor. Não há como ser um crente fiel, amar a Deus e não amar seu irmão em Cristo. Por mais complicado que ele seja, o crente fiel ama a Deus e seus irmãos e a sua igreja. É o que João está dizendo aqui, para a senhora eleita. O terceiro e último ponto aqui está no verso 3. A verdade de Deus promove a graça, a misericórdia e a paz de Deus sobre a igreja do Senhor. Olha o que ele vai fazer aqui no verso 3 aqui. Ele está aqui impetrando uma bênção sobre a igreja. Logo no comecinho. Ele diz assim, ó, verso 3. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam convosco em verdade e amor. Olha só. Como é que a graça, a misericórdia e a paz vai estar com a igreja do Senhor? A partir de quê? Qual é o fundamento? A verdade e o amor. Está vendo que ele não larga isso? E a igreja desfruta da paz, da misericórdia e da graça do Senhor por causa do amor e da verdade de Cristo sobre a igreja. O verso 3 revela o apóstolo impetrando a bênção sobre a igreja do Senhor. Na verdade, no amor de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. E também na paz. Ele usa 3 palavras-chave em nome de Deus, né, Deus Pai, e do seu Filho, Jesus Cristo, para abençoar a igreja. Ele usa a graça, a misericórdia e a paz. E revela que a graça, a misericórdia e a paz se manifestam na vida da igreja por meio do amor e da verdade de Deus, Cristo Jesus. Olha que bacana isso aqui, irmãos. O que ele está fazendo aqui? Então, quando nós impetramos a bênção do Senhor, irmãos, é a mesma coisa. Quem vai trazer o entendimento da bênção de Deus no final do culto é o amor e a verdade de Deus em nosso coração por meio da doutrina. Vejamos como essas palavras se aplicam à igreja do Senhor. A primeira palavra, a primeira aplicação da graça de Deus em Cristo Jesus para a igreja. Então a primeira palavra aqui é graça. E a primeira aplicação aqui é da graça de Deus sobre a igreja. Como é que essa graça é aplicada na igreja? De que maneira? Ela é revelada no favor imerecido de Deus em Cristo em salvar o pecador da escravidão do pecado e da condenação e da morte eterna. Que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira frase da bênção apostólica. O que é que está implícito ali? O que é que isso está me revelando? Foi essa graça que me salvou e que me está pondo agora debaixo da bênção do Senhor. É isso que está dizendo. É isso que está acontecendo. Então, quando João aqui impetra a graça aqui, ele está trazendo a memória da igreja que foi Deus em Cristo que salvou o pecador sem que ele merecesse. Graça é um presente, é um favor imerecido para quem?
para o pecador que foi salvo da escravidão e da condenação eterna. Então isso deve vir à minha mente. Nossa, eu estou debaixo da graça por causa disso. Isto é, a graça de Deus em Cristo revela ao pecador que não há mérito da parte dele para merecer a salvação de Deus. Não há qualquer obra humana que projeta o homem em direção a Deus. É Deus, mediante a sua graça, que vem em busca do pecador. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela me achou, ela me trouxe para Deus. A salvação é exclusivamente o favor de Deus em direção ao pecador, sem qualquer interferência do pecador. É a sua soberana vontade, escolhendo pecadores para si, segundo a sua bendita graça. Então, João está dizendo aqui o que? Olha, vocês foram cansados pela graça do Senhor, e vocês estão desfrutando dela, dessa graça aí, que se fundamenta, na verdade, no seu amor. E é verdade, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o quê? Graça. Isso é o quê? Misericórdia. Isso é o quê? Paz com Deus. Segunda palavra. Segunda aplicação aqui dessa bênção de João para a igreja. É na misericórdia. A aplicação da misericórdia de Deus em Cristo para a igreja é revelada em Deus não tratar o pecador como ele merece. Na condição de pecador, o que merecemos é o santo e justo juízo de Deus sem qualquer apelação. Mas Deus em Cristo trata o pecador com misericórdia, oferecendo o seu Filho amado na cruz para pagar o preço do pecado e substituí-lo na cruz, levando sobre si a condenação, não é, dos pecadores sobre si, salvando e justificando esse pecador para Deus. Isso é pura misericórdia. Vocês receberam a misericórdia de Deus nesse sentido, nesse contexto, nessa realidade e nessa verdade. São justificados por Cristo. Isso é pura misericórdia. Porque Deus não tratou vocês como vocês deveriam ser tratados. Antes com compaixão, com amor e com verdade. Como está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E a terceira aplicação é a paz de Deus em Cristo para a igreja. Ela é revelada na justificação do eleito por meio de Cristo. O que é que Paulo diz em Romanos 5:1? Diz o seguinte, muito claro aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a paz com Deus é resultado da justificação do pecador por meio da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, quando João, no verso 3, impetra a bênção em nome de Deus e de Cristo, está trazendo à memória da igreja todo o plano redentivo de Deus para o seu povo. Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui é tremendo, irmãos. Fundamentado em quê? Na verdade e no amor de Deus. A aplicação destas bênçãos, irmãos, no contexto da igreja aqui, o que era que iria acontecer? Essa aplicação iria identificar o eleito do enganador, quem anda na luz e quem anda em trevas, quem prega a verdade e quem prega a mentira, quem ama a Deus e o seu próximo, né, sem ultrapassar a doutrina bíblica, e quem não ama a Deus segundo a doutrina bíblica. Identificar claramente os enganadores. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Temos comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo por causa da verdade do Evangelho que ouvimos. Esta realidade deve ser o motivo principal da nossa comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Deve ser o motivo principal de nós amarmos a igreja e amarmos os irmãos e vivemos pela verdade de Cristo, não ultrapassarmos a doutrina. O apóstolo João aponta para a verdade doutrinária para amarmos a Deus e os nossos irmãos. João nos chama a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com a igreja, enquanto aguardamos o dia de Cristo. Até lá, vamos viver fundamentados na verdade da doutrina apostólica, sobre Jesus amando a Deus
e a igreja do Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua paz. Em amor